Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui professora Cláudia Redim, que trabalha hoje com vocês uma revisão direcionada a vários concursos públicos sobre o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. E antes da gente iniciar a nossa revisão, quero pedir o seu like. Quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que nós estamos lançando aqui no canal, todas voltadas a concursos públicos, e me colocar à disposição para qualquer dúvida que surja ao longo da aula. Me acessa pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, @CláudiaRedim, e por lá a gente vai conversando e sanando as dúvidas. A gente vai começar então a nossa revisão resgatando o fundamento constitucional do Estatuto do Idoso, que está lá nos artigos da Constituição que se voltam à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Vejam que o Estatuto do Idoso ele atende a uma sistemática muito semelhante do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei, o estatuto, está se voltando a um grupo de pessoas específico considerado vulnerável em razão da fase em que se encontram. Crianças e adolescentes são considerados pessoas em desenvolvimento e idosos são considerados pessoas em especial estágio de envelhecimento. E aqui eu já vou adiantar que pelo artigo 8º, o envelhecimento ele vai ser considerado um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. E vejam que o artigo 230 da Constituição vai corresponsabilizar a família, a sociedade e o Estado, direcionando a essas pessoas o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar. E o Estatuto, ao longo do Estatuto, nós teremos uma série de direitos fundamentais que serão assegurados por lei. O parágrafo 1º vai estabelecer um princípio, uma regra que também estará dentro do Estatuto do Idoso. Os programas de amparo a essas pessoas colocarão uma preferência de amparo a esses idosos nos seus lares, em detrimento do atendimento asilar, de forma a garantir esse atendimento dos idosos nos seus núcleos familiares. E o parágrafo 2º, um artigo que estará reproduzido nos artigos direcionados ao direito ao transporte lá no Estatuto, já lançado na Constituição Federal, a gratuidade que será assegurada aos maiores de 65 anos, e aí nós vamos ter que ter ao longo do Estatuto uma certa compreensão dos direitos que são assegurados em diferentes idades aos idosos, porque eu nem vou precisar te dizer que o examinador vai trabalhar com essas idades para tentar te confundir, mas nós vamos esquematizar de forma a facilitar a sua memorização e você já ter o seu material de revisão a partir dessas esquematizações. Então, o que eu trago aqui está lançado lá no artigo 8º, e eu já adianto que é um artigo bastante cobrado em concursos públicos. O envelhecimento, o idoso então recebe uma proteção especial do Estado por estar em especial processo de envelhecimento e, em razão disso, merecerá proteção integral da lei, à semelhança de crianças e adolescentes, e também gozará de absoluta prioridade. Absoluta prioridade é essa que vai ser desdobrada ao longo do Estatuto, e que nós veremos aqui, e é um artigo também, um tema bastante recorrente em provas de concurso público.
Mas antes da gente falar de prioridade absoluta, de garantia de prioridade, existe o conceito legal de idoso, que não apresenta complexidade, que depende unicamente de memorização, mas que é uma questão que despenca em provas de concurso. A pergunta é: quem é idoso? Qual é o conceito legal de idoso e quem merecerá, portanto, essa proteção especial da lei? E aí o Estatuto vai direcionar essa proteção a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E aí já acende a luzinha amarela, porque nós vimos que no texto constitucional a gratuidade voltada aos transportes ela será assegurada aos maiores de 65. E aí nós já temos uma primeira possibilidade do examinador tentar te confundir misturando o conceito legal de idoso, que é a pessoa com idade igual a 60 ou superior, com a gratuidade constitucional assegurada aos idosos maiores de 65 anos de idade. Então já é o nosso primeiro detalhe que nós temos que constar aqui e inserir no nosso esquema, e que avançando ao longo do Estatuto nós veremos que teremos outros direitos e outras preferências e idades que poderão ser utilizadas pelo examinador para nos confundir. Avançando, e aí eu já trago aqui um esquema bem importante para fins de concurso e que tem que estar no seu material de revisão. Primeiro, conceito legal de idoso, despenca em provas de concurso, idade igual ou superior a 60 anos de idade. A prioridade especial, porque o que eu acabei de dizer para vocês é o conceito legal de idoso. Idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos que será merecedora de proteção integral e prioridade absoluta. Dentro da prioridade absoluta, eu tenho a prioridade da prioridade, ou a chamada prioridade especial, que será assegurada aos maiores de 80 anos de idade. A gratuidade no transporte coletivo público, que por um comando constitucional será assegurado aos maiores de 65 anos de idade, e quando nós tratarmos da questão dos alimentos, nós teremos ainda a previsão para aqueles que não tiverem condições de prover a sua subsistência ou responsabilizar os filhos ou responsabilizar a sua família pela prestação de alimentos. Nós teremos a previsão na Lei Orgânica de Assistência Social de um benefício de um salário mínimo para os maiores de 65 anos de idade. O artigo 3º vai afirmar, portanto, algo que também está no texto constitucional, que são os corresponsáveis por concretizarem essa absoluta prioridade de que idosos são titulares, e aí a família, a comunidade, a sociedade e o Estado serão responsáveis por assegurar proteção integral, absoluta prioridade e colocar os idosos a salvo de qualquer ameaça ou violação a direitos. E a garantia de prioridade, ela vai estar desdobrada no parágrafo 1º do artigo 3º, e aí é um artigo que nós temos que lançar no nosso material de revisão, para que a partir das revisões você consolide esse conhecimento na sua memória a longo prazo, e é um artigo que é muito cobrado em provas de concurso e que nós veremos agora inciso por inciso. Vejam que eu estou destacando algumas palavras em vermelho, justamente porque pelo estudo das questões a gente percebe em cima do que o examinador costuma atuar. Vamos lá, inciso 1º, atendimento preferencial, imediato e individualizado em órgãos públicos e privados. Por que eu destaquei em vermelho privados?
porque o examinador costuma, nas provas de concurso, afirmar que esse atendimento preferencial ele será garantido somente nas instituições públicas, quando na verdade se estende também às instituições privadas. Inciso 2º, preferência na formulação e execução de políticas sociais, públicas e específicas. Vincula esse inciso 2º ao artigo 8º, que vai nos afirmar que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, de modo a exigir políticas públicas sociais que concretizem os direitos fundamentais dessa parcela da população. Inciso 3º, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção do idoso, e aí a gente percebe provas de concurso que vão afirmar que essa destinação privilegiada será de recursos privados, cuidado, são recursos públicos que a lei trata. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Por quê? Porque o que o Estatuto pretende não é isolar o idoso, é permitir, garantir que ele permaneça no seu núcleo familiar e comunitário, incentivando, inclusive, formas de participação e colocando o atendimento no seu núcleo familiar como prioritário e preferencial ao atendimento asilar. Ainda, priorização do atendimento ao idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, regra geral, e aí nós temos a exceção, exceto quando não possuam condições de manutenção para a sua sobrevivência. A capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. O Estatuto vai exigir uma formação continuada desses profissionais para que eles tenham a capacitação e a capacidade de atender bem essa parcela da população. O estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicológicos do envelhecimento, no momento em que o Estatuto vai promover essa inclusão, assegurar direitos, afirmar a convivência familiar e comunitária em regra, eu também tenho o dever de produzir conhecimento para que a comunidade, a família e a sociedade de um modo geral consigam compreender as especificidades dessa fase da vida, desse processo de envelhecimento. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais, e aí eu estou tratando do direito fundamental à saúde. Prioridade no recebimento do imposto de renda. E aí esse inciso eu quero que você destaque, porque ele foi uma alteração de 2008, vejam que o Estatuto é de 2003, e em 2008 o legislador insere, portanto, esse inciso na garantia de prioridade, e ainda que essa alteração possa não ser extremamente recente, ela ainda costuma ser cobrada em concursos públicos com destaque. E aí no artigo 4º, o Estatuto vai afirmar então o nosso dever, né, o dever dessas pessoas que foram corresponsabilizadas de colocar os idosos a salvo de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo o atentado aos seus direitos, seja praticado por uma ação positiva, seja praticado por uma ação negativa, omissiva, corresponsabilizando, portanto, o Estado, a sociedade, a comunidade e a família, e afirmando ser um dever dessas pessoas
de prevenir ameaça e violação a direitos, responsabilizando em caso de inobservância de normas de prevenção. E aí, no artigo 5º, eu quero destacar com você que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física ou pessoa natural poderão ser responsabilizadas por inobservância de normas de prevenção de violação ou ameaça a direitos fundamentais dos idosos. O artigo 6º é um artigo também bem importante porque ele vai afirmar o dever de todo cidadão de comunicar à autoridade competente a respeito de violação. E aí, cuidado, violação que eu tenha testemunhado ou violação que eu tenha tido conhecimento. E vejam bem, o artigo 6º vai estabelecer uma regra, um dever. O dever de comunicar à autoridade competente violação a direitos de idosos que eu tenha testemunhado ou de que eu tenha tido conhecimento. O descumprimento desse dever vai gerar como consequência jurídica a configuração, por exemplo, das infrações administrativas lançadas no artigo 57 e no artigo 58. No artigo 57, o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição que deixar de comunicar à autoridade competente, tendo conhecimento no caso de crimes contra idosos, poderá sofrer a imposição de uma multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro em caso de reincidência. E no 58, deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso, prioridade que nós já vimos que está lançada no parágrafo 1º do artigo 3º, poderá ocasionar a imposição de multa no valor de R$ 500 a R$ 1.000, que será estipulada em conformidade com o dano sofrido pelo idoso. Avançamos para o direito à vida, e aí eu quero que você destaque o artigo 8º, que vai afirmar o envelhecimento como um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Cuidado! O direito ao envelhecimento, o envelhecimento, esse processo pelo qual o idoso está passando, ele é um direito personalíssimo. E quando eu afirmo ser um direito personalíssimo, eu estou falando de um direito relacionado à dignidade da pessoa humana e que, em razão de sua natureza, ele é irrenunciável e indisponível. Mas cuidado! As provas costumam te confundir afirmando que o envelhecimento é um direito social. Não! O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, de modo a exigir do poder público um fazer materializado em políticas públicas positivas, políticas públicas que concretizem os direitos fundamentais de idosos. E o artigo 9º vai afirmar ser obrigação do Estado, portanto, a efetivação de políticas públicas sociais que criem condições para um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Lembrando que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. E aí, quando eu afirmo que o envelhecimento, a proteção do envelhecimento, é um direito social, eu estou exigindo, portanto, do Estado um fazer por meio de políticas públicas específicas a esse grupo de pessoas. Dos alimentos, a partir do artigo 11, eu também pinço aqui só aqueles assuntos muito cobrados em provas de concurso e muito importantes no Estatuto do Idoso, com destaque. Os alimentos é um desses assuntos. Os alimentos, eles estarão vinculados a esse
esse direito de envelhecimento saudável, vinculado à dignidade da pessoa humana, serão prestados ao idoso dentro dessa perspectiva da prioridade absoluta, da proteção integral, da dignidade do idoso, e o artigo 12 vai estabelecer que essa obrigação alimentar, ela é uma obrigação solidária. Se ela é uma obrigação solidária, e abaixo eu coloco uma observação sobre os efeitos dessa solidariedade, isso quer dizer que o idoso, ele poderá optar entre os prestadores, e o filho que for acionado ao pagamento de alimentos, regressivamente poderá acionar os demais irmãos, os demais corresponsáveis, para dividir a conta, né? Para dividir essa garantia de subsistência ao idoso. E vejam que nós temos o não atendimento dessa obrigação alimentar, ela poderá configurar crime de abandono material, cuja conduta típica é deixar sem justa causa de prover subsistência de ascendente inválido ou maior de 60 anos de idade, que não lhe proporcione recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, ou ainda que deixe sem justa causa de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo, e aí nós estamos falando de uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí nós temos o caso do idoso não apresentar possibilidades econômicas de prover a sua subsistência e o seu sustento. Neste caso, o poder público, no âmbito da assistência social, vai garantir, a partir de uma previsão da Lei Orgânica da Assistência Social, um salário mínimo para os idosos a partir de 65 anos de idade, desde que eles não possuam meios para prover a sua subsistência, nem por sua família. Então, vejam que nos alimentos, o que a gente precisa destacar? É uma obrigação solidária. Essa obrigação solidária vai, da solidariedade da obrigação, vai decorrer essa ação regressiva por parte do familiar acionado contra os demais corresponsáveis, e em caso de ausência de núcleo familiar que possa ser acionado para prover essa subsistência, ou o idoso não possuindo essa possibilidade, a partir dos 65 anos, nós teremos a garantia, portanto, de um benefício previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social. No que se refere ao direito à saúde, que está disposto a partir do artigo 15, o Estatuto vai assegurar o direito à saúde como um direito fundamental, um direito social que vai garantir ao idoso atenção integral a partir do acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo de ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação à saúde. E no que se refere ao direito à saúde, nós temos tanto o aspecto preventivo quanto o aspecto de manutenção da saúde, e que, por disposição do Estatuto, serão efetivados a partir do cadastramento da população idosa em base territorial, de modo a permitir o planejamento por parte do Estado, por parte do poder público, de ações que concretizem, portanto, essa proteção integral e prioridade absoluta, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência com apoio especializado. E vejam, uma regra que nós vimos no início do Estatuto, o atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar
e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos. A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo de saúde. Ainda, e aí o parágrafo 2º é um parágrafo que é muito cobrado em provas de concurso. No parágrafo 2º, o estatuto ele vai prever o fornecimento aos idosos, dentro dessa garantia de atenção integral à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado, como por exemplo, medicamentos voltados ao controle da hipertensão, bem como próteses, órteses e outros recursos. E aí no parágrafo 2º eu quero destacar que a lei, percebam que a lei vai deixar o rol aberto. As possibilidades elas não são exauridas no texto do parágrafo 2º, podendo ser incluídas outras necessidades, porque o nosso rol é exemplificativo. O parágrafo 3º também vai trazer uma questão bem delicada, que é a vedação, a discriminação dos idosos nos planos de saúde, materializada essa discriminação pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. E aí aqui eu trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que vai considerar essa prática como uma prática abusiva e se é abusiva, portanto, ela é nula, proibindo, portanto, a cobrança de valores diferenciados com base única e exclusivamente no critério etário pelos operadores de planos de saúde, porque essa prática ela se materializaria a partir de uma discriminação do idoso e impediria ou dificultaria o acesso do idoso aos planos de saúde. E vejam que esses entendimentos jurisprudenciais eles vão utilizar justamente o parágrafo 3º como um dos seus fundamentos para declarar a abusividade dessas cláusulas contratuais e, portanto, a nulidade destas cobranças. Ainda, idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado. A lei vai vedar a exigência de comparecimento do idoso enfermo aos órgãos públicos, e aí a gente tem como exemplo várias reportagens que trazem a clássica prova de vida, e aí muitas vezes a condição do idoso, né, estar acamado, estar impossibilitado de locomover-se, nesses casos o estatuto vai vedar, portanto, a exigência por parte de instituições de comparecimento desse idoso que poderá se fazer representar em se tratando de seu próprio interesse por procurador legalmente constituído, e quando o interesse for do poder público, o poder público, por meio de agentes, deverá providenciar esse contato com o idoso em sua residência. Ainda será assegurado o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou serviço privado de saúde contratado ou conveniado. E no parágrafo 7º, nós temos aquela preferência que eu trouxe lá no início da aula, no nosso quadro esquemático com direitos e algumas idades. Em todo o atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, mas eu quero chamar a sua atenção para a parte final do parágrafo 7º, porque o examinador costuma atuar muito nessa parte final. Veja que eu tenho uma garantia de prioridade e proteção integral às pessoas idosas,
cujo conceito legal são pessoas com 60 anos de idade, com 60, idade igual ou superior a 60 anos de idade. Uma preferência especial aos maiores de 80 anos no atendimento à saúde, exceto em casos de emergência. Então, muito cuidado com essa parte final, porque a gente tem que ler essa garantia de preferência especial a partir da sua regra geral, mas contemplando a exceção que está prevista para casos de emergência. Ao idoso internado ou em observação será assegurado o direito a acompanhante em tempo integral, e aí o Estatuto ele ratificou uma portaria do Ministério da Saúde, 280 de 99, que garante a presença de acompanhante em tempo integral durante internações, tendo em vista o idoso quando na presença de familiar apresente uma melhor recuperação. Ainda caberá ao profissional de saúde responsável conceder a autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. O artigo 17 vai tratar do domínio do idoso, das suas faculdades mentais, assegurando ao idoso o direito de optar pelo melhor tratamento de saúde, de fazer essa avaliação e essa opção, portanto, de escolher o tratamento de saúde que lhe pareça mais favorável. Mas o parágrafo único, ele vai contemplar as hipóteses em que o idoso não apresentar condições para realizar essa opção. E aí a própria lei vai nos dar algumas soluções. Se o idoso for interditado, a escolha, a opção caberá ao curador. Se o idoso ele não tiver curador e também o curador não puder ser contatado em tempo hábil, a opção caberá aos familiares. Se nós estivermos diante de iminente risco de vida e não estivermos em tempo hábil para realizar uma consulta ao curador ou familiar, caberá ao médico. E na ausência de curador ou familiar, a opção caberá ao médico, mas neste caso ele terá o dever de comunicar o fato ao Ministério Público. Vimos no início da nossa aula que a lei vai afirmar, inclusive por uma disposição constitucional, que nós teremos várias pessoas que serão corresponsabilizadas por colocarem os idosos a salvo de qualquer tipo de ameaça ou violação a direito. E o artigo 19 será um desdobramento desse dever. Vejam que lá no início nós vimos, inclusive, que caberá ao cidadão comunicar às autoridades competentes caso de ato atentatório aos direitos de idosos, de que tenha conhecimento ou que tenha testemunhado. E veja que o 19 ele é um desdobramento desse dever no momento em que ele impõe que casos de suspeita ou confirmação de violência praticada por idosos seja objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde, e aí cuidado, públicos e privados. E aí eu nem preciso dizer que na tua prova o examinador pode suprimir essa obrigação para as instituições privadas. A autoridade sanitária e obrigatoriamente as seguintes instituições elas deverão ser comunicadas. E aí nós temos uma série de instituições encarregadas de zelar pelos direitos fundamentais dos idosos. A própria autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. Entramos na assistência social, que será prestada na forma da Lei Orgânica da Assistência Social,
Política Nacional do Idoso, Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Já vimos na parte que nós tratamos dos alimentos como uma obrigação solidária, que por uma previsão na Lei Orgânica da Assistência Social, os idosos com idade superior a 65 anos de idade, e aí esse a partir de, ele é bem importante para fins de provas de concurso. Já falei para os senhores que todas essas idades que vão aparecendo ao longo do estatuto precisam ser memorizadas, porque o examinador costuma atuar a partir delas. Portanto, idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover a sua subsistência poderão ser beneficiados por benefício correspondente a um salário mínimo mensal nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social. Benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para fins de cálculo da renda per capita para se obter esse benefício. O benefício ele é pago pelo INSS para idosos carentes que nunca tenham contribuído para a Previdência, e a LOAS, para fins da LOAS, para ser considerado carente, o idoso deverá comprovar renda familiar não superior a 1/4 do salário mínimo. A partir do artigo 39, a gente vai ter artigos que vão se voltar ao direito ao transporte. E aí nós vimos no início da nossa aula, no nosso segundo slide, quando resgatamos o fundamento constitucional da proteção aos idosos, que aos maiores de 65 anos será assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos. Artigo 230, parágrafo 2º. Transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. E aí a lei vai afastar dessa gratuidade serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. E aí o examinador pode te perguntar como o idoso fará prova da idade para gozar dessa gratuidade. Para ter acesso a essa gratuidade, bastará o idoso apresentar qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. E aí eu trago aqui um esquema ao final do 42 que precisa estar no seu material de revisão e que vai esquematizar os principais benefícios assegurados na parte de transportes no estatuto. Acima dos 65 anos, a gratuidade, portanto, nos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, afastados os serviços seletivos e especiais. Entre os 60 e os 65 anos, o Estatuto deixará a critério da legislação local o exercício dessa gratuidade. Eu terei uma reserva de 10% dos assentos no transporte coletivo para os idosos. No transporte coletivo interestadual, a reserva de 2 vagas gratuitas. E quando eu exaurir essas 2 vagas gratuitas por veículo, eu terei assegurado desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem a essas vagas e que apresentarem uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, e ainda uma reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Então, pega essa esquematização e lança no teu material de revisão. Avançando para os nossos últimos pontos, nós temos ainda as medidas de proteção, que vão se voltar então para evitar que o idoso fique suscetível à violação ou ameaça a direitos.
E aí o examinador e a sua prova pode questionar, primeiro, se a ameaça, somente a ameaça vai justificar a aplicação de uma medida de proteção, e ainda, quem pode ser o autor dessa ameaça ou violação de direitos. Primeiro, veja que o caput do 43 vai justificar a aplicação de medida de proteção tanto por violação quanto por ameaça a direitos fundamentais. E segundo, a sociedade, o Estado, a família, o curador, a entidade de atendimento ou até mesmo o próprio idoso poderão ser autores de ameaça ou a violação a direitos. E é isso que os incisos do 43 vai nos dizer. Tanto ameaça quanto violação justifica a aplicação de medida de proteção e os autores dessas ameaças ou violações podem ser a sociedade, o Estado, a família, curador ou entidade ou ainda o próprio idoso em razão de sua condição especial. As medidas de proteção que estão discriminadas no texto do Estatuto poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e vão se voltar aos fins sociais do Estatuto. Qual é o fim social do Estatuto? Proteção integral e prioridade absoluta a um grupo de pessoas considerado vulneráveis por estarem em especial processo de envelhecimento, que é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social. E ainda se voltarem ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tratamos disso ao longo da nossa revisão. O Estatuto, ele quer incluir e não excluir esse idoso, tanto que vai produzir informação educativa a respeito dessa fase, vai colocar como regra o atendimento domiciliar em detrimento do asilar e vai garantir a convivência familiar e comunitária dos idosos, fortalecendo, portanto, o seu bem-estar e as suas relações, tanto no âmbito familiar quanto social. O Ministério Público e o Poder Judiciário poderão adotar as seguintes medidas, quando nós estivermos diante de ameaça ou violação praticada pela sociedade, Estado, família, curador, entidade ou pelo próprio idoso. Encaminhamento à família ou curador, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação ou ainda abrigo temporário. O Ministério Público vai ser uma instituição que vai ter um papel destacado dentro da garantia de direitos da população idosa, com competências relacionadas pelo Estatuto de forma não exaustiva. O artigo 74 vai trazer essas competências. A instituição vai atuar na defesa de direitos e interesses dos idosos, inclusive com legitimidade para ajuizar ação civil pública e inquérito civil. Vai promover e acompanhar as ações de alimentos, buscando essa subsistência ao idoso e a dignidade e o envelhecimento saudável. Terá competência para instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias, instaurar inquérito para apuração de ilícitos e infrações às normas do idoso, irá ter competência para inspecionar atividades públicas e particulares de atendimentos e programas. No exercício de suas competências, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso e, muito importante, a falta de intervenção do Ministério Público em processos e procedimentos
vai acarretar nulidade destes processos e procedimentos, porque o Ministério Público atuará, portanto, na garantia de direitos da população idosa. E finalizamos aqui a nossa revisão dos principais pontos do Estatuto do Idoso. Fico à disposição para quaisquer dúvidas pelo Instagram, @Claudia Redim, e eu desejo um ótimo estudo a você.